de Jesus Cristo, Senhor. Que a Tua revelação esteja conosco, no nosso coração. Que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, o que nós tratamos, ou estamos tratando neste trimestre na escola bíblica, é sobre a carreira que nos está proposta, isso para a classe dos adultos, e sobre o corpo de Cristo para jovens. Amém? Por mais que tenham assuntos diferentes, essas lições, elas se interligam, e elas concatenam, porque elas falam da caminhada cristã. E a nossa caminhada cristã, irmãos, ela começa a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e ela vai terminar quando nós estivermos morando nas mansões celestiais. Só que de início ao aceitar Jesus, até nós estarmos nas mansões celestiais, há todo um caminho que nós vamos passar. E estes caminhos, muitas das vezes, eles são tortuosos, e muitas das vezes, eles são extremamente complexos. Nós estamos inseridos em enormes desafios que a pós-modernidade eles têm nos trazido. Mudanças de convicções, o advento da tecnologia, o avanço das questões seculares dentro dos nossos lares. Questões que nós achávamos que só chegaria daqui a alguns anos, elas já batem à porta das igrejas. Contudo, irmãos, o que nós não podemos perder é a esperança e é o anseio de encontrarmos com Cristo nos céus, de nós estarmos juntos com Jesus. E isso, irmãos, é um recado que Paulo nos deixa, que a palavra de Deus ela nos deixa, e que nós temos que estar conscientes nisso. E, irmãos, nós ficaremos mais sábios e, consequentemente, mais prudentes na palavra a cada passo que nós conhecemos e dominamos mais a palavra do Senhor, que é a Bíblia. E o conhecimento da Bíblia ele não vem por osmose. O que é osmose? Né? Osmose é radiação por calor. Ou seja, eu não vou aprender se eu ficar perto do pastor Júlio. Eu não vou saber o que ele sabe se eu não ler, se eu não estudar, se eu não interagir com irmãos. Amém? Então, irmãos, isso tudo cabe ao que é a interpretação da palavra de Deus. E alguns assuntos na Bíblia são deveras complexos mesmo. São difíceis. E por isso que nós temos uma escola bíblica, onde que nós vamos para poder aprender aqui. Por isso nós temos um curso de teologia para nós estarmos aprendendo a palavra. Porque, irmãos, se nós fizermos aqui agora um desafio, e eu deixar aqui uma integral neste quadro, provavelmente pouquíssimas pessoas irão conseguir fazer uma derivada, né? Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Por quê, irmãos? Porque nós não estudamos para aquilo. Parte não tem esse conhecimento, então não é culpa das pessoas. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é acessível a todos. E nós temos um culto trimestral, que a igreja, ela de maneira visível, ela abre suas portas e fala, sim, estudar a palavra de Deus é importante para nós. A palavra de Deus é uma das premissas básicas da nossa igreja. E a importância da palavra de Deus para a cristandade, a importância da Bíblia, da Bíblia para Deus, para a igreja, ela é tão importante que ela já surge antes mesmo da Bíblia. Deus já se revelava a homens. Deus já apresentava a homens que repassavam este conhecimento pela tradição, e depois essa tradição ela foi escrita e compilada, e é a Bíblia, e muitas das vezes Deus falou diretamente com homens para que eles escrevessem, que chamamos de inspiração. Então nós temos que dar valor, nós temos que amar. Os judeus, eles chamam, né, a leitura diária da Bíblia de pão, para achar pão, é alimento, é comida, a palavra de Deus é ela que nos sustenta. Nós não podemos aceitar em algum momento das nossas vidas como irmãos em Cristo, como nova criatura, de não termos a Bíblia como o escape maior das nossas vidas, como a revelação suprema das nossas vidas. Certa feita, um advogado brasileiro foi reconhecido com
com o nome. A biblioteca ganhou o nome dele. E perguntaram onde colocaria a Bíblia. E ele cita: se eu coloco abaixo de todos os livros, ela é que mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos livros, ela é o coração desses livros. E se eu coloco em cima de outros livros, ela é a autoridade de todos os livros em minha biblioteca. Ou seja, onde a Bíblia estiver, ela é o livro mais importante, ela é o conteúdo mais importante, e ele deve ser prioridade nas nossas vidas. E aqui, irmãos, eu quero trazer a consciência aos irmãos que estudar a palavra de Deus de maneira sistemática, ela é uma responsabilidade do crente. E nós, irmãos, devemos ter amor por essa palavra. Nós devemos ter zelo por essa palavra. Nós devemos estar jubilosos em falar da Bíblia. Nós devemos ter prazer em chegar na nossa casa e comentar sobre a Bíblia com a nossa família, e isso ser um momento prazeroso para nós. A Bíblia não pode ser na nossa casa aquele lugar onde que, quando a gente perde o óculos, a gente vai lá procurar para ver se está lá. Né? Tem um caso antigo, né, que a dona perdeu o óculos dela, aí foi uma visita, ela que era crente, na hora que ela foi abrir a Bíblia, o óculos dela estava dentro da Bíblia, né? Tinha tanto tempo que ela tinha perdido o óculos, que ela não abria o livro. Então, irmãos, que seja esse o intuito do nosso coração. Amém? Sobre o texto, irmãos, nós vamos falar sobre a carreira que nos está proposta. E a carreira é a nossa vida cristã. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta epístola à igreja de Éfeso, ele está preso em Roma. E ele escreve mais 2 cartas. Ele escreve a epístola à igreja de Colosso, né, aos Colossenses, e escreve também a igreja, não a igreja, mas escreve a Filemon. Ele redige uma carta também, tudo no mesmo período, entre 60 e 64 depois de Cristo. E por que ele escreve isso? Naquela época, irmãos, nós temos que entender que a cidade de Éfeso ela era a cidade mais rica da Ásia Menor, hoje é na Turquia. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que ficava na Turquia. E eles eram ricos e eram bancários, era uma cidade que tinha muitos bancos, ou seja, então o comércio ali era muito forte. E havia um templo a uma entidade que chamava Diana. E ela era uma deusa da virilidade, da fertilidade, da caça, da coragem, e a Dionísio, que era um deus do vinho. E eu estou contando a história, mas não vou voltar para ler, porque a leitura é muito grande, mas essa passagem que eu estou resumindo aqui está no livro de Atos dos Apóstolos, nos capítulos 18 e 19. Amém? Então vai contar esse caso que eu estou falando aqui para vocês. Então Paulo, ele pega 2 amigos, Priscila e Áquila, e ele parte para Éfeso. E lá ele fica na sua segunda viagem missionária. E depois que ele fica esse tempo em Éfeso, ele volta para Jerusalém. Em Jerusalém ele volta mais uma vez, ou seja, ele vai em Éfeso na sua terceira viagem missionária. E ali Paulo arruma uma confusão, ele arruma uma treta com Demétrio. Por quê? A influência de Paulo ele era tão grande na cidade, o cristianismo cresceu de forma tão fugaz naquela cidade, que Demétrio ele era um alfires, ele entalhava em prata e ele vendia imagens, tá, dessas entidades Diana e Dionísio. E ele entalhava, então o povo parou de comprar, porque o povo parou de ir no templo. E nisso, essas pessoas, ele e outros alfires, eles se rebelaram e chegaram no cônsul da cidade e falaram: olha, tem um cara aqui que está falando de um tal de Jesus, e ele está atrapalhando o nosso comércio. Nós temos que prender ele. E aí, nessa altura do campeonato, a igreja já estava se estabelecendo. Apolo já estava em Corinto, assim diz a palavra. Ele ali, ele tem que sair, ele vai para Macedônia, ele se despede ali dos obreiros da igreja na Macedônia e volta para Jerusalém, certo? E depois ele é preso, e eu vou pular essa parte para não nos tomar tempo. Ou seja, Paulo ele foi extremamente relevante. E Saulo, na sua fala, ele traz uma questão que é de igreja relevante. E quando a igreja é relevante, ela vai ter problemas, sim, ela vai fazer uma confusão na cidade, sim. Então, nós crentes,
nós somos chamados e nós somos levantados a movimentar a cidade, ser relevante na cidade. Seja servindo a cidade, seja exortando a cidade. Se nós nos propusermos a levar a palavra de Deus pura e genuína a toda a Conselheira Lafayette, os vendilhões da fé, os falsos profetas, as questões celulares, todas se levantarão contra nós, mas é uma batalha que nós devemos combater o bom combate. É a nossa carreira cristã. Ou nós podemos nos acomodar no ostracismo e ficarmos quietos, de braço cruzado, e não fazer a nossa proposta. Então, nós teremos aqui um desequilíbrio na carreira. E qual que é a carreira que não está proposta? O que Deus colocou de propósito no nosso coração? Paulo, quando ele escreve essas cartas, né, para Colossos também, tudo ali na Ásia, né, carta para os Colossenses, para a igreja da cidade de Colosso, e Éfeso, ela é muito parecida. Só que Colosso, ela tem uma característica um pouco diferente, tá? Porque ele fala da glória de Deus. Mas a carta aos Efésios, ela apresenta Deus na sua forma completamente soberana. A Jesus Cristo como o único Deus. E ele traz uma exortação para aquele povo. O capítulo 5, ele começa de uma maneira que fala no capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andais em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ou seja, ele fala que nós devemos nos sacrificar como ele sacrificou. Então, se nós temos que ser uma igreja relevante, que é o propósito da nossa carreira e da nossa caminhada, nós devemos entregarmos a obra missionária, a obra de Cristo, como um sacrifício, para que Deus possa receber como cheiro suave. Paulo, ele estava exortando as pessoas que eles tivessem o caráter cristão, e nós somos, sim, convidados e convocados para termos o caráter cristão. E ele segue no texto com um mas. Mas. Mas tem a denotação de contrário, não é isso? Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós como convém aos santos. Nem a torpeza, nem as favorices, nem chocarrices, que não convém, mas ante ações de graça. O que ele está falando aqui com outras línguas? Foi a mesma instrução que deu lá em Gálatas 5, nas obras da carne, a partir do versículo 19, que fala das obras da carne. Aqui ele está usando a mesma orientação para que aquele povo, eles evitassem as obras da carne. E por que ele está falando aqui? Porque, irmãos, naquela época, lá no templo de Diana, os sacrifícios que eram feitos, todos tinham denotações maledicentes. E aí todo mundo entendeu o que eu estou falando com maledicência. Amém? Por causa do horário que está gravando, então a gente não pode falar tudo. Amém? Então era isso, esse tipo de comportamento que havia com as sacerdotisas de Diana. E aí que entra a questão do sacerdócio daquelas mulheres, que era totalmente contrário. E a palavra de Deus, ele chama de prostituição e impureza. O culto a Cristo é um culto santo, é um culto puro. Então, esse tipo de comportamento, ele não cabe na vida do cristão. Ele não cabe e ele não é aceitável na vida da igreja. Isso faz parte da nossa caminhada, da carreira que nos está proposta. Continuando no texto, ele fala, se nomeiem entre vós como convém aos santos. Ou seja, nós somos separados. Nós não somos um povo que se esconde, mas nós somos um povo diferente. Sim, nós continuamos trabalhando, nós continuamos com a nossa vida, mas nos meios seculares que nós estivermos, nós fazemos a diferença, pois assim diz a palavra, convém aos santos. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós não devemos mudar o nosso comportamento quando nós estamos lá fora no mundo. E as pessoas, mesmo que elas não mudem o comportamento delas, elas têm que respeitar a nossa presença.
E isso é imposto quando nós somos sal da terra e luz do mundo. E a palavra de Deus também nos diz: nem por torpeza, pavorices, nem chocarrices, que não convém antes ações de graça. Então ele continua nos exortando aqui. Ele vai falar também de avareza, né? Então, irmãos, nós temos que ter um estilo de vida cheio de ações de graça, cheio de reverência a Deus, cheio de atos de misericórdia, cheio de atos de bondade, cheio de boas obras, sim. A obra não salva, mas ela é um reflexo do salvo. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós somos chamados a servir na casa do Senhor. Nós não devemos nos omitir, nós não devemos nos esconder, nós não devemos nos acovardarmos. Porque todos nós somos chamados, primeiro, para agir como convém aos santos e com ações de graça. E isso é uma mensagem para todos nós. E eu fico mais perplexo ainda de ter que ler uma mensagem dessa de um homem que estava preso. Paulo, quando escreve, né, a Epístola aos Efésios, ele estava preso. Ele poderia estar escrevendo cartas, pedindo dinheiro para ele, pedindo comida, pedindo para eles influenciarem algum político da época ali para interceder pela liberdade dele. Porque quando ele é preso, né, e os judeus descobrem que ele tem cidadania romana, que está lá em Atos dos Apóstolos também, eles tentam libertar, tentam fazer uma proposta para ele não ser preso. Ele fala: negativo, eu vou ser preso e eu quero ser julgado por Roma. E aí todo mundo se acovardou, porque quem do povo do mundo antigo atreveria a se mexer com um cidadão romano? Ou seja, irmãos, é um chamado a todos nós, é um despertar a todos nós. A cama quente, ela é muito boa. A comidinha quente, ela é deliciosa, mas nós temos um campo que é o mundo. E muitos de nós vamos nos apegar a uma desculpa que, não tenho preparo. Não, nós temos sim, todas as terças, todas as segundas, nós vimos na quinta, nós vimos no domingo, quarta-feira tem ciclo de oração. Sim, nós temos mecanismo para nos preparar. Nós temos que dar passos atrás e entender que talvez nós não queiramos, e aí é um outro problema. Talvez a gente não quer. E aí, quando nós não queremos, nós não nos apresentamos como ações de graça. Porque bem sabeis que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ao qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Fornicador. A fornicação é um dos atos mais impuros, mais sujos da humanidade. É onde o ser humano se coloca num dos lugares mais baixos dentro de pessoas com consciência e de normalidade, que é o autotoque. Que é o toque sem casamento, sem permissividade. É uma afronta ao corpo, é uma afronta à natureza, tanto que nenhum animal mais faz sem ser o ser humano. Então é a orientação aqui. Fornicador. Aos impuros. E os impuros aqui, irmãos, são impuros homens e mulheres que confrontam a sua natureza, cheio de obra da carne, e nós queremos ter um gênero diferente ao qual nós nascemos para ele. Não herdarão. Os impuros também aqui, os desonestos, e ele vai falar lá para cima, né, das chocarrices, e ele vai trazer o mentiroso. O impuro é quem não é puro, quem não é santo. O desonesto, o mentiroso, o caluniador, o assassino. E muitas das pessoas nunca dão um tiro, mas matam o moral de uma pessoa. Elas não têm herança no reino de Cristo de Deus. E Cristo aqui, o Machia, né, o que salva, o Cristo, né, que vem para nos salvar. Que ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que ninguém vos engane com palavras vãs ou com qualquer palavra.
Ou seja, que ninguém venha nos enganar. E tem gente que está sendo enganado dentro da própria Bíblia. Ouvindo herégenes, ouviram fascínoras da palavra, ouviram homens traidores, caluniadores. Essas pessoas, os impuros, os que não têm comportamento digno de Deus, ao qual Deus não recebe a sua vida como sacrifício de oferta com cheiro agradável, o que não convém aos santos e que não age com ações de graça, não tem lugar no reino de Cristo de Deus. Ou seja, vai para o inferno e condenação eterna e vida eterna. Paulo estava falando com aquele povo lá, escreveu lá na cadeia e falei: ei, vocês, comunidade da igreja de Éfeso, e eu falo hoje a vocês, comunidade da igreja do Ministério Rochedo, caminhem a caminhada de vocês, com ações de graça, e separado como convém aos santos, levando a palavra de Deus com a mesma energia, seja qualquer uma das suas atribuições. Não existem desculpas. Naquele grande dia, não haverá desculpa, não haverá eu estou cansado, ou eu estou chateado, ou não atenderam as minhas vãs sutilezas da minha carne, nem as minhas vaidades. Isso não vai servir de desculpa, a palavra é clara. Ninguém vos engane. Filhos da desobediência não herdará o reino de Deus. Então a palavra fala: não vos engane. Não sejam enganados. Não se permitam. Não deixem. E muitas das vezes as pessoas gostam. Portanto, não sejais seus companheiros. Ou seja, as pessoas que enganam com vãs palavras, que elas não sejam os nossos companheiros. Os filhos da desobediência não sejam os nossos companheiros. Com quem são as pessoas do nosso ciclo? Quem são as pessoas que nós convivemos? Quem são os nossos exemplos? Quem são os nossos mentores? Quem são os nossos tutores? Quem são? A palavra manda nós nos apartarmos dessa pessoa. Porque no outro tempo, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz. E isso aqui é muito lindo. Porque aqui, aquela borracha do passado, ela é confirmada. Deus, a partir do momento que nós começamos a nossa caminhada com Cristo Jesus, aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o nosso passado está perdoado, apagado. Não deixe Satanás mais colocar o pecado de vocês como pedra de tropeço na vida, porque nós já fomos perdoados em Cristo Jesus. Isso é um motivo de esperança. Agora nós temos que andar como filhos da luz, pois agora sois luz. Eu, vocês, todos nós somos luz. Salvos em Cristo. Onde o fardo é leve. Que morreu para nos salvar. Porque o fruto do Espírito está na bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Porque o fruto do Espírito está toda bondade, justiça e verdade. Paulo está falando que o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5 também, bondade, né? Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria e paz, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio e delicadeza. Amém? Está lá em Gálatas 5. Então ele fala que os frutos, né? O fruto do Espírito, ela está em toda bondade, justiça e verdade. Essa bondade é o amor de Deus. O amor de Deus que nos salvou, o amor de Deus que é misericordioso. É o amor de Deus que permitiu que nós não fôssemos consumidos nesta manhã. Ela é a bondade e a justiça de Deus. Toda vez que um cristão ele é escarnecido, ele é humilhado, que ele é vilipendiado, a justiça de Deus ouve isso. E a palavra de Deus fala que o clamor dos mártires mortos pela obra de Cristo, eles estão sendo colocados aos pés do Senhor, no seu trono. E da verdade.
aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-a, porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe. Ou seja, aquela sociedade de Éfeso ali, ela era tão podre, ela era tão pecaminosa, que só de falar era torpe desse. Só de falar, já não havia beijaria e escárnio. Nada diferente da nossa época, irmãos. Nada diferente da nossa época. Nada diferente que os homens e mulheres cheios de lascívia, torpeza e ganância fazem nos nossos tempos. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. É um conteúdo tão pesado que dói. E o pecado, irmãos, ele tem que nos constrangir. Tem assuntos que o crente tem que ficar com vergonha de falar. Refrear a nossa língua. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. E esta luz aqui é Cristo nas nossas vidas. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que está dizendo aqui? Que Cristo, Ele é a luz que desperta a mim e a você quando nós estamos dormindo. Se algum de nós está aqui, titubeado na fé, fraco na fé, desanimado, cansado, ei, Cristo, que é a luz, quer acordar a você. Essa mensagem é para você. Se você não trabalha na obra do Senhor, e eu não falo efetivamente como um obreiro, mas você que não se permite doar-se nada para a obra do Senhor, para a casa de Deus, ei, acorda você que dorme. Você que dorme está sendo convidado, exortado a acordar, porque a luz é Cristo. A cruz, ela é Jesus. Levanta-te, é o termo. Desperta-te dentre os mortos. Ou seja, quem não é ativo na obra do Senhor, ele é tido como morto. Quem não é ativo, vou repetir, na obra do Senhor, ele é tido como morto. Se nós não estivermos envolvidos na obra do Senhor, para que nós servimos? Se nós estamos envolvidos na obra do Pai, qual que é a razão da nossa existência? Usando agora a racionalidade. Se eu não sou sal da terra e luz do mundo, o que eu contribuo para a humanidade? Qual que é a diferença para uma pedra que espera alguém chutar? Se eu nada faço. E é um pouco pesado, mas é de coração e uma forma de acordar. Cristo, Ele não precisa de nós, mas por amor Ele se fez carne. Ele deixou de ser Deus, esteve aqui e comprou um preço, algo que foi por nós e que nós não merecíamos. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios. Ou seja, o nécio é aquela pessoa que não se apresenta como sacrifício suave a Deus, que não anda como convém aos santos, e que não anda com ações de graça. Que nós não sejamos nécios. Que nós possamos ser agentes da verdade, de defender a palavra de Deus. Que haja um mover tão forte do Espírito Santo nas nossas vidas, que seja impossível a nós ver uma pessoa que não conhece Jesus e nós não falarmos de Cristo com ela. Nós devemos chacoalhar o reino de Deus, como Paulo fez naquela cidade. O mal tem que se sentir prejudicado pela luz de Cristo. Ele tem que se sentir incomodado por ações de crentes, homens e mulheres, jovens e adolescentes cheios do Espírito Santo, que falam de Jesus Cristo sem medo, sem temor e sem tremor e sem a vergonha do Evangelho. Remindo o tempo, por quantos dias são maus.
E nós vivemos em tempos maus. Nós vivemos em tempos difíceis. Nós vivemos em tempo que a nossa fé ela está sendo, sim, perseguida. Que nós não podemos nos manifestar. Que nós não podemos falar. Mas a palavra aqui nos ensina que nós devemos ser prudentes. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécio, mas como sábios. Não como nécio, mas como sábios. Nós temos que observar, irmão, o padrão de conduta nossa como cristãos. Quando a pessoa fala o meu nome, o que elas pensam? Qual que é o crivo? Eu faço a vontade de Deus? Eu tenho uma vida cristã bem-sucedida, e ser bem-sucedido, diferentemente de alguns pregam, não é financeiramente. Não é sendo feliz o tempo todo. Que a felicidade eterna não é uma atribuição humana, não é da humanidade. Nós temos frustrações. E a primeira frustração, ela chega para a gente quando a gente nasce. E o médico dá uma palmada e a gente chora, e nós não estamos mais no quentinho do útero, nós temos que sair e abrir olho e respirar sozinho. Essa é a primeira frustração. Então, igreja, não sejamos alecrins dourados, nós já nascemos com frustrações. A caminhada cristã é nós termos a visão de Cristo e a mente de Cristo, principalmente em meio aos problemas. Principalmente quando as coisas não acontecem da maneira que nós queremos. Que a nossa caminhada ela possa ter uma utilidade. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, ou seja, nós temos que nos entender como é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E vinho aqui, Dionísio, como eu falei, ele era uma entidade da bebida, do vinho, da fertilidade. E a embriaguez, o ser humano, e ele fala aqui faz um paralelo dos nécios com sábios, dos embriagados com sãos. Ou seja, a igreja e o cristão, nós somos chamados, irmãos, à racionalidade. Nós temos que ser, irmãos, referências de equilíbrio, referências de racionalidade, referências de bom senso. Que sejamos nós sabermos perder se necessário. Que sejamos nós doar. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que nós devemos dar a outra face. Andar a segunda milha. Se pedir dar a túnica, dar a capa. É isso que a palavra nos ensina. Que nós possamos fugir das mesquinhadezas deste mundo. Da maldade deste mundo. Dos dias maus. E neste contexto, Paulo, ele escreve uma carta a um jovem pastor chamado Timóteo, 2 Timóteo 4, em nome de Jesus. Aleluia. E Paulo escreve para ele: contudo, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, no seu reino, que pregues a palavra e enches tempo e fora de tempo. Redarguar, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então nós devemos amar e carregar essa palavra e usar essa palavra. E aqui ele fala que Cristo vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Então que nós temos que pregar a palavra. Isso em tempo e fora de tempo, ou seja, o tempo todo. Exorte, repreendas. Se a pessoa está no pecado, irmãos, ela tem que ser exortada, mas com toda longanimidade, paciência e doutrina. E doutrina, irmãos,
escola bíblica, curso de teologia, Bíblia. Porque muitas das vezes eu vejo, né, parte da cristandade sendo contra o estudo da palavra de Deus. Pessoas acusando teólogos, perseguindo as pessoas que buscam conhecimento da palavra. Que sejamos nós, buscando a doutrina. E doutrina aqui, irmãos, não são usos e costumes. Bíblia. Doutrina. Bíblia. Porque virá tempo em que sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, a gente fica vendo esses absurdos da fé que tem nos dias de hoje, e muitos de nós ficamos indignados e pensando, coitado daquelas pessoas, nossa, são vítimas. Não! O bode anda com bode. Quem levanta essas pessoas é o povo. E permita-me aqui o excesso de sinceridade. Uma pessoa que paga aí R$1.000 num lenço, ele não é coitado. Ele é avarento, porque ele quer ganhar. Ninguém dá R$1.000 para ajudar em cestas básicas. Pouquíssimas pessoas falam assim, não, irmãos, chega nesses lugares, fala assim, hoje nós vamos dar R$1.000 no envelope aqui, e nós vamos comprar tudo de cesta básica para distribuir numa comunidade carente. Não, ele dá R$1.000 porque promete 100 vezes mais. Porque promete restituição de tudo que ele merece. Lembrando que o que a humanidade merece é o inferno, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E por isso que Paulo exorta a Timóteo aqui para a observância da doutrina. E doutrina e dominar doutrina, ou dominar Bíblia, é uma função de toda a cristandade. Uns vão ser mais proficientes e outros menos. É óbvio, cada um vai ter um ofício na casa do Senhor. A própria palavra determina sobre os ofícios. Mas, contudo, entretanto, todavia, toda a cristandade. O crente, irmãos, com mais de um ano de batizado, ele já tem que ter lido a Bíblia, porque a Bíblia se lê com um ano. É o cúmulo do absurdo nunca ter passado pelas páginas da Bíblia. E me perdoem a franqueza. É um absurdo não conhecer. É um absurdo não saber abrir a Bíblia num livro de Ageu. Porque as crianças sabem. Tem a musiquinha que decora, né, da Aline Barros. Coloca ela e escuta, para decorar os livros. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente gosta do carro, a gente lê o manual do carro. A gente sabe que se aparecer a luzinha ali, se é combustível, se é bateria, não é? Do telefone, se dá o sinal, a gente sabe se é a bateria que está aquecendo. Você tem que fazer. Não é isso. A gente não domina as coisas seculares. E a palavra de Deus, que é algo mais precioso da nossa vida, nós simplesmente negligenciamos ela. A exortação é o seguinte: conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então nós temos que dominar esta palavra. E aqui eu não estou falando de conhecimento pleno das línguas originais, não estou falando disso. Uma leitura básica, pura e simples, de 20 minutos por dia. Porque eu falo por mim, eu fico muito mais tempo ali vendo jornal, vendo rios, fico rindo, né? Vendo os stories, depois conferindo quem viu meus stories. Não é isso? Doutrina. E não são minhas palavras, não foi nenhum teólogo. A palavra de Deus. Só que nós temos que ensinar aqui, irmãos, sem arrogância, com longanimidade. Porque haverá tempo, e é nosso tempo, pode ter certeza, que as pessoas não suportam sã doutrina. Não suportam sã doutrina, não querem sã doutrina. Conseguem exacerbar até o amor de Cristo. Universalistas e hereges. E afirmo com muita categoria. Desviarão os ouvidos da verdade e voltarão a fábulas. Ou seja, está falando que nesse tempo, muitas pessoas, eles vão afastar-se da sã doutrina e vão ouvir fábulas. Vão ser enganados porque eles querem. Por isso que lá no início,
fala-se de julgar, lá no versículo 1, que é Cristo que há de julgar. Cristo vai julgar, essas pessoas irão para o inferno de maneira consciente, porque elas se desviaram os ouvidos da doutrina. Foram elas que quiseram, elas que negaram. Mas tu, Ministério Rochedo, você sobra em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. E se de tudo que eu falei nessa noite vocês conseguirem memorizar, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Mas em tudo, ser sóbrio. Em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre seu ministério. Que nós possamos caminhar juntos, irmãos, sendo apaixonados pela palavra de Deus, pela justiça de Deus, pela doutrina de Cristo. Que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Que nós possamos saber passar pelas aflições. Ou seja, o que ele está falando aqui? Não é algodãozinho e pantufa a vida do crente, não. São aflições. Saber passar pelas aflições, sendo sóbrio. Fazer a obra de um evangelista. O que ele está falando aqui? Que muita de nós fica assim, não vou fazer isso porque eu não estou preparado. Quando que vai estar preparado? O que eu faço para estar preparado? Não vou fazer isso porque eu estou muito chateado. Não vou fazer isso não porque eu estou doente. Não está escrito isso na palavra. Está falando para fazer. Faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Todos nós, irmãos, independente do cargo, que aqui não está falando isso, porque Timóteo já era um pastor ali, um jovem pastor. Não está falando de ser pastor, de ser presbítero, de ser diácono, de ser líder de mulheres, de homens, de jovens, escola bíblica. Cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem um ministério. Então nós devemos parar de ouvir os comichões e fábulas. E nós estamos dispostos, como Ministério Rochedo, de caminhar juntos neste propósito. Por isso, ensino é um dos pilares da igreja. Por isso se investe em escola bíblica. Por isso se investe em curso de teologia. Por isso que tem qualificação e capacitação, igual teve ontem aqui. Sentimos falta de alguns irmãos. Consciência, sobriedade. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, irmãos, vencer o dia mau. Temos um padrão cristão. Que nós possamos seguir a carreira que nos está proposta. Porque o caminho da salvação é santidade e perseverança, para que nós possamos chegar até o céu. Vamos fazer uma oração, irmãos? Em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor e graça. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos a Ti. Sim, meu Pai, que o Seu Santo Espírito, Ele aqueça os nossos corações, para que nós possamos amar a Sua doutrina, amar a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos desejar tanto da Sua presença, que nós não possamos ficar longe dela nem de dia nem de noite. Que o Teu amor, Senhor, que nos constrange, seja com todos nós. E que seja Cristo, Senhor, a pedra angular das nossas vidas. Que seja Jesus Cristo, que é autor e consumador de todas as coisas, o baluarte das nossas vidas e da nossa existência. É que nos pedimos em nome de Jesus. Deus do meu viver, Tu és o meu ar, Deus no acordar, Deus no meu dormir, Deus no descansar, estás no trabalho, Deus na minha mente, Deus no meu falar. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Deus na esperança, estás nos meus sonhos, Deus no meu olhar, Deus no esperar,
Deus na alegria, Deus na tristeza e na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo em mim, 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 seja tudo em mim. Deus na esperança, estás nos meus sonhos, Deus no meu olhar, Deus no esperar, Deus na alegria, Deus na tristeza e na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Vamos fazer a última oração desse culto, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez pelos irmãos que estão enfermos, por aqueles que precisam de uma bênção do Senhor nessa área. Inclusive, são muitos nomes a gente dizer. Eu quero convidar você para vir à frente. Você que deseja uma oração por alguém que você tenha deixado em casa doente, alguém passando mal, que o Senhor possa levar a cura a esta pessoa. Tem alguém? Vem o primeiro à frente, os outros continuam. Vem, tem alguém? Quem vai vir representando uma pessoa enferma? Nós vamos orar. Deus estará curando. Eu creio que o Senhor vai enviar, entrar com o recurso, com o socorro em favor dessas pessoas. Até no momento que eu olhei, não tínhamos nenhuma mensagem no chat em relação a enfermidades, mas nós vamos clamar ao Senhor por todos em nome de Jesus. Mais alguém, irmãos, precisando de algo neste sentido? Amém? Oremos também, pelos irmãos fazendo aniversário, pela vida do pastor Jair, que Deus dê vitória, muitos anos de vida para ele. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Vamos clamar pelos nossos irmãos. Pai de amor, Deus de maravilhas, nós te clamamos, Senhor, neste momento. Quero te agradecer, ó Deus, pela leitura da tua palavra, pela pregação da palavra, Senhor. E agora, Deus, entramos em oração pelos teus filhos. Deus, o Senhor conhece, Jesus querido, Pai, o Senhor conhece a necessidade. O Senhor sabe, Jesus, aquilo que cada um deles precisam. O Senhor sabe, ó Deus, onde está, ó Pai, a enfermidade. Repreenda, Deus, a dor agora neste momento. Deus, alguém aqui porventura esteja passando mal, Senhor, libere a cura, Deus, através da ministração desta palavra. Seja curado em nome de Jesus. Quem está em casa, Senhor, enfermo neste momento, tenha misericórdia e compaixão, ó Pai. Repreenda, Deus querido, aquilo, Senhor, que traz este incômodo, este mal-estar, ó Deus, a enfermidade, seja o que for, ó Deus, algo fácil, algo difícil, porque na realidade para o Senhor tudo é possível.